Boa noite, sejam bem-vindos à quarta rodada da segunda Taça das Sociedades. O meu nome é Beatriz Barbosa, mas também podem chamar-me Bi, vou ser a vossa share. Comigo tenho a belíssima Isabela Xerez. Ah, Nós temos quatro duplas, sendo que no primeiro governo temos a Sociedade de Debates da Universidade de Santa Catarina, representada por Rafaela Farinella e João Pinho. Em primeira oposição temos o GDO, representada por Teófilo Filho e Natália Berguli. Bergotti, neste caso. Em segundo governo temos a SDP, representada por Sofia Dantas e Gabrieli, e em segunda oposição temos o Senatus, representado por Milton Souza e Nina Gabrinelli. Uh, Algumas pequenas lembranças, todas as pessoas que aqui estão a assistir estejam à vontade para assistir, por favor, não mandem ou não se manifestem no chat como um todo, não se esqueçam de pedir e aceitar POIs, sejam respeitáveis, sejam amiguinhos e mais do que tudo, divirtam-se, espero que isto seja um bom debate. Assim sendo, sem mais delongas, gostaria de chamar o Primeiro-Ministro, Pinho, quando quiser estás considerando o tempo 7 minutos e 15 segundos, here. Em 3. Um beijinho pra Bi, pra Sherry, juízes, mas vamos lá. Início meu discurso, em 3, 2, 1. Mesa, em primeiro lugar, o debate de hoje é sobre onde traçamos uma linha para proteger um dos espaços mais sagrados da nossa sociedade, o desenvolvimento das crianças. Mas antes de entrar no argumento, é crucial caracterizar umas coisas bem importantes do mundo onde isso acontece. Primeiro, a criança de hoje, ela não assiste a 30 minutos de desenho animado por semana. Ela está imersa num ecossistema de mídia onipresente, através de tablets e streaming, muitas vezes sem supervisão direta. A sua mente está numa fase de desenvolvimento crucial e é fundamentalmente construída pela absorção e pela confiança, não para a análise crítica cética. Vamos lá, segunda caracterização importante do entretenimento infantil. É uma indústria multibilionária e hipercompetitiva, que para se destacarem, os criadores sentem uma pressão imensa para serem relevantes e guiarem conversa. Inserir mensagens políticas complexas tornou-se um atalho para ganhar um prestígio junto dos críticos e de uma parcela dos pais, tratando o conteúdo infantil como uma tela para suas próprias aspirações. É nesse contexto de uma criança vulnerável, de uma indústria sob pressão, que a nossa moção se torna tão necessária. Vamos lá. Então, o infoslide distingue claramente entre mensagens morais universais, amizade, felicidade e tudo mais, e mensagens políticas. Nós, no governo, nos opomos a esse segundo grupo exclusivamente. A oposição irá argumentar, por exemplo, que precisamos formar cidadãos mais conscientes. Nós vamos mostrar que a métrica para esse debate é justamente na proteção do desenvolvimento cognitivo e da preservação da infância. E a gente acredita que essa é a pré-condição para, no futuro, gerar uma cidadania saudável existente. A gente provará isso a partir de dois argumentos pragmáticos sobre os danos que essa mensagem causa. Vamos lá. O primeiro argumento, então, é uma erosão da confiança cívica e uma sabotagem da educação para a cidadania. Vamos lá, aos poucos. Então, nosso primeiro argumento ele é bem pragmático e foca em como essas mensagens criam uma barreira duradoura entre a criança e a sociedade. E o mecanismo para isso é uma implantação de uma desconfiança prematura e irracional nas instituições. Como assim? Tipo, para criar um drama apelativo nas crianças, as mensagens políticas elas recorrem a um atalho narrativo. Retratar as instituições do mundo real, o governo, a polícia, as empresas, a lei, como monolitos incompetentes, corruptos e mal intencionados. Em Isotopia, o departamento de polícia é sistematicamente preconceituoso. Em Lorax, por exemplo, o mundo corporativo é inerentemente destrutivo. O governo é, em inúmeras histórias, um obstáculo burocrático e sem rosto. Mesa, uma criança que não processa isso com uma crítica social nuanceada, ela absorve isso como uma verdade fundamental sobre o funcionamento do mundo. A sua primeira exposição ao conceito de polícia, ao conceito de empresa, ao conceito de governo, não é neutra ou educativa ou até mesmo ponderada. Não, é uma narrativa ficcional emocionalmente encarregada e profundamente negativa. Isso traz um dano negativo, perdão. Isso traz um dano realista de longo prazo, que é a sabotagem da educação cívica futura. Quando essa criança mesmo, mais tarde, chega à escola, o professor que tenta explicar o papel dos serviços públicos, a função de um governo local, a importância das leis, ela não está escrevendo uma folha em branco. Ela está a lutar contra anos de narrativas poderosas que ensinaram essa criança que essas instituições são, na sua essência, falhas ou más. Não estão falando que isso vai ser todo mundo vai começar a odiar o governo. Não, mas é uma sementinha que é plantada lá no fundo de uma certeza meio que não nuanciada. Isso por si só já é perigoso. A gente não está falando de que as crianças não devam de aprender sobre desenvolver um ceticismo informado e saudável.
Mas esse ceticismo deve ser construído com uma base de conhecimento, não sobre um preconceito pré-instalado pela Disney, por exemplo. Ao introduzir uma desconfiança de forma prematura, estamos corroendo a base do capital social e tornando exponencialmente mais difícil a tarefa de formar cidadãos que se possam engajar de forma construtiva com as instituições da sua própria sociedade. Antes de continuar para o meu segundo argumento da simplificação excessiva e a geração de preocupações inadequadas, eu passo o POI para as segundas bancadas, por favor. Ter um pé atrás com instituições como polícia e Estado é muito benéfico para boa parte da população que não é, tipo, branco e privilegiado. Qual seria o problema da criança já nascer com uma desconfiança e uma preocupação em relação a isso, mesmo que ela não entenda por quê? Ter um pé atrás é importante. Ter uma visão de um vilão instaurado do outro lado, aí já é uma coisa que complica o funcionamento do Estado Democrático de Direito, né? Convenhamos. Como eu disse, o que a gente se opõe aqui é justamente essa visão que acaba sendo colocada de um vilão, de um oposto, daquilo que deve ser combatido, aquilo que é mal e estruturalmente mal. E é isso que tende a ser esse negócio, justamente pela simplificação excessiva, que é o que eu vou gerar agora no meu segundo argumento. Vamos lá. Então, o segundo argumento é baseado na ideia de dois mecanismos básicos, mas vamos lá. O primeiro mecanismo é uma criação de caixas cognitivas rígidas que resultam em um dogmatismo. A mente de uma criança precisa de categorias claras, perdão. A mente de uma criança precisa de categorias claras para entender o mundo. O entretenimento político oferece categorias perigosas simplistas. Pegando o Lorax, por exemplo, o conceito de corporação é reduzido à figura do carinha lá que esse nome, mas um vilão unidimensional movido pela ganância. A criança, então, deixa essa caixa mental de empresa que contém apenas a informação de somos más e destruímos a natureza. O dano dessa simplificação é profundo mesmo, note. E isso já engajando com o meu primeiro argumento e trazendo isso como uma consequência direta, que seria não se tratar apenas de um preconceito. Trata de fornecer à criança um modelo mental defeituoso, que irá dificultar a sua compreensão do mundo real no futuro. Quando mais tarde ela se deparar com uma complexidade que envolve o mundo para fora dessas figuras simplistas, o papel da empresa na inovação, na criação de empregos, no desenvolvimento sustentável, ela terá que lutar com uma fundamentação emocionalmente carregada instalada em sua infância. Estamos, na prática, sabotando a sua futura capacidade de ter um pensamento econômico e social mais sofisticado, trocando por uma lição moral fácil e maniqueísta. Em segundo ponto, então, a gente tem um desajuste de agência que gera ansiedade e impotência. Como assim? Existe uma diferença fundamental entre a lição moral e uma lição política para uma criança. Uma lição moral, tipo, compartilha teu brinquedo com o amiguinho. Ele apresenta um problema e uma solução que está totalmente dentro da esfera de poder da criança. Ao agir, ela se sente competente, eficaz e aprende a ser mais resiliente com isso. É uma missão que, por si só, a criança, enquanto a gente, pode tentar continuar seguindo. Agora, quando a gente traz uma lição política, por outro lado, a gente cria um desajuste massivo. O problema apresentado é de uma escala existencial e assustadora. A crise climática vai destruir o planeta. A sociedade é estruturalmente injusta. Não estamos falando que a criança não deve aprender isso ou que a criança não deve ser colocada essa estrutura. Mas colocar isso como ponto de virada, aquele ponto inimigo central, a gente acaba supercarregando com um peso emocional de problemas de fim de mundo, não oferecendo em seguida uma possibilidade de que ela esteja na mesma altura de atuar. O resultado é a internalização de um sentimento de pavor e importância. Não é gigante, mas ainda assim a gente já coloca uma eco-ansiedade no indivíduo. A gente não cria um futuro otimista, a gente rouba a tranquilidade de uma criança, ensinando que o mundo é um lugar perigoso e que ela é muito pequena para fazer qualquer diferença. E esse é um caminho para apatia, não para empoderamento. Por violar o direito da criança, desenvolvimento livre, por sabotar o seu futuro de pensamento crítico e por introduzir ansiedades proporcionais, eu me oponho firmemente a essa moção. Muito obrigada, gente, pelo ótimo debate. Espero que seja um ótimo debate, né? Tchau. Só vou colocar aqui o cronômetro e pretendo começar em instantes. Eu começo o meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo, primeiro vamos desmistificar um pouco desse cenário ultra apocalíptico que o primeiro governo nos pinta, de que agora todas as crianças têm uma profunda desconfiança de todas as instituições que o nosso mundo vive, meramente porque ela viu Lorax ou Zootopia. Primeiro, esses filmes não são uma cópia cuspida e escarrada de algum livro do Dostoiévski. Não, a maioria ainda traz finais felizes, onde o bem supera o mal. Próprio Zootopia, onde nós temos um departamento de polícia que ainda é ineficaz, nós temos os principais mocinhos como policiais, e que reformam essa instituição de dentro para fora, fazendo com que novamente ela se torne confiável para essa criança.
Isso já demonstra mesmo como que, na verdade, esses filmes eles não trazem uma mensagem de pessimismo contra as instituições, mas uma mensagem de que as instituições podem não funcionar de uma maneira adequada, mas elas podem ser reformadas, podem sim entrar num ritmo. Mas, mesmo, esse não é o principal ponto sobre o caso de primeiro governo que me deixa pasmo. É sobre como que essa criança, que, de novo, ela não tem a capacidade para entender sobre o mundo e as coisas que o primeiro governo nos diz, ela entende só vendo um filme como que as instituições elas são profundamente corruptas e etc. Na verdade, mesmo, esse não é o cenário médio que nós tentamos buscar aqui. O cenário médio é qual mesmo? Nós temos dois tipos de narrativas, mensagens morais e mensagens políticas. As mensagens morais passam coisas muito parecidas com imperativos categóricos, que são esses valores universais que as pessoas deveriam seguir. Amizade, coragem, empatia e etc. As mensagens políticas mesmo nada mais são do que uma tradução do nosso mundo, onde essas virtudes elas são melhor propagadas. Mesa, perceba, o nosso lado ele ganha porque essas mensagens políticas elas explicam para a criança a instrumentalização desses valores. Ou seja, ele não só explica como que o que é a coragem, mas ele mostra como que a coragem é necessária e importante no nosso mundo real. E mais, os protagonistas desses tipos de filme, desse tipo de narrativa, normalmente dividem a realidade com a realidade dessas crianças. Então, vêm de berços pobres, vêm de lugares menos afortunados. E através da coragem, através da empatia, através da amizade, conseguem reformar o mundo real. Mesa, isso é extremamente importante, porque as crianças percebem o mundo real muito mais pelo mundo real do que por conta de películas, por conta de filmes. Note mesmo. Assim, a nossa mensagem, ela não é de que o sistema ele está perdido, mas de que o sistema pode ser reformado. A criança, na verdade, ela vê o sistema perdido no seu próprio mundo real e ela se desespera muito mais e ok, se desespera talvez seja um termo um pouco forte, mas ela fica muito mais chateada com o mundo real quando ela não vê no mundo real aquilo que ela vê num filme, aquilo que deveria ser a representação do mundo real. O mundo perfeito e cor-de-rosa do Bob Esponja não é o que nós temos na vida. E quando a criança ela percebe isso, isso pode ser extremamente danoso para ela. Mas, vamos lá, o nosso primeiro ponto é sobre como isso instrumentaliza valores. O nosso segundo ponto é como que o senso crítico dessa criança, na verdade, é uma construção. Perceba, Mesa, a criança ela vai ser moldada pela escola e pela vida para ser um cidadão crítico acerca do mundo. O que nós estamos dizendo não é que essa criança ela vai ver esse filme e ela vai sair como uma pessoa que tem um conhecimento muito adequado sobre o mundo ou qualquer coisa do tipo. Mas isso é um degrau, e é um degrau muito importante mesmo. Porque quando essa criança mais adiante for aprender, por exemplo, sobre a colonização, a criança que viu e internalizou a mensagem de Pocahontas, ela já tem um ciclo de conhecimento que acaba propiciando que essa visão crítica se consolide muito mais na vida dela. O que sem essas mensagens passa por dificuldades de aprendizado, principalmente no mundo onde nós já temos uma educação precária. Ocorre que esse tipo de filme ele se internaliza e ele gera um efeito de longo prazo nessa criança de base realmente para os conhecimentos que vêm depois. Então, quando nós estamos falando sobre Lorax, sobre desmatamento, a criança que chegar mais adiante e tiver já internalizado a mensagem do filme, vai aprender e vai entender de uma forma muito mais rápida e intuitiva o porquê o desmatamento é ruim. Assim acontece, por exemplo, com a segregação que nós vemos em Zootopia, com o colonialismo que nós vemos em Pocahontas. Antes de continuar, eu vou ceder apoio para a Sofia. Teófilo, o ponto da instrumentalização ele é muito mais danoso no seu caso. Pensa como que Pocahontas, na verdade, era uma criança de 10 anos que foi estuprada e foi colocada como uma princesa da Disney, cara. Perceba que isso é um problema. Cara, só que assim, eu duvido, sinceramente, que as crianças elas entendam que a Pocahontas foi estuprada. Mas, além disso, perceba como no nosso cenário, essa instrumentalização ela ainda confere protagonismo para essa pessoa. Vamos lá. Esse, na verdade, é um outro ponto completamente diferente. A instrumentalização de valores fala sobre como esses valores que passam pelos desenhos animados, sejam os desenhos morais ou políticos, eles encontram, através de mensagens políticas, uma aplicação muito mais fácil no mundo real. O que, na verdade, tu está dizendo é sobre como essa criança ela se habituaria num efeito backlash, que é o que segundo o governo vai trazer, a essas mazelas que o mundo nos traz, e veria isso como normal. Só que note mesmo, lá na caracterização, no começo do meu discurso, eu falei que esses desenhos não passam a mensagem de que isso é normal, justamente porque nós temos reviravoltas e finais felizes, ele passa a mensagem que essas mazelas existem e que elas podem ser superadas. Assim, mesmo a criança que vive num cenário catastrófico, periférico, por exemplo, e que tem que lidar com a violência dos grandes centros urbanos ou coisa do tipo, ela vê no desenho animado alguém que é mais próximo dela e que consegue reverter esse tipo de situação através dos valores, através da amizade, da coragem, da empatia. O nosso lado, na verdade, é o lado que ele propicia a esperança, enquanto o lado de governo é o lado onde essa criança ela não vê nos desenhos animados a mesma
igualdade de imagem que ela tem na realidade. E isso afasta a realidade daquele desenho animado do que ela pode fazer na realidade. O nosso lado, ao aproximar um do outro, mostra que mudanças efetivas ainda são possíveis. Antes de continuar, alguém tem mais algum point? Perfeito. Mesa, só reiterando então o nosso caso é sobre como no nosso cenário, esses valores que são passados através de desenhos animados e que, de novo, possuem finais felizes, eles são agora instrumentalizados de uma maneira muito melhor no mundo real. Sobre como essa criança, por justamente conseguir ver uma simetria entre mundo real e desenho animado, ela consegue aprender que ela também é capaz de mudar o mundo e que o mundo não é uma causa perdida. Justamente essa mensagem que esses desenhos trazem, ao contrário do que primeiro o governo tenta nos caracterizar. E isso também é um pilar muito importante para o desenvolvimento do senso crítico dessas crianças. E note, Mesa, de novo, não estou falando que essas crianças, após assistirem o Lorax, vão sair uma Greta Thunberg da vida. Não, isso é um degrau na construção do pensamento crítico dessa criança, que deve ser propiciado para que mais à frente ela tenha uma base melhor e ela tenha esse conhecimento que vai remeter ao passado, onde ela já teve essas lições anteriormente. E agora essas lições que ela vai ter no futuro acerca do mundo real vão se interiorizar de uma maneira muito mais fácil, porque já acha um terreno fértil na mente dessa criança. Mas, além disso, a gente mostra como que o caso de um G totalmente apocalíptico, de desconfiança nas instituições, ele não é tão real, e dois, por mais que ele seja real em certas realidades, isso ainda é positivo, porque a criança ela tem uma mensagem positiva em relação a essas instituições e uma mensagem positiva em relação ao futuro dela e o seu papel dentro da sociedade. Com muito orgulho, a oposição defende esse tipo de mensagem e ganha esse debate. Muito obrigada pelo excelente discurso e utilização do tempo. Para dar continuidade ao debate, gostaria de chamar a adjunta do governo. Rafaela, quando quiser, estás reconhecida durante o tempo de 7 minutos e 15 segundos. Here, here, toc, toc. Oi, gente, vocês me escutam bem? Alguém confirma para mim? Ouvimos sim. Beleza, obrigada. Deixa eu ver se eu ligo minha câmera. Gente, eu estou com adesivos para espinha que eu achei muito bonitinhos na farmácia. Então, eles são de estrelinha e coração. Então, vocês revelem, tá? Não, relevem. Mas eu logo vou começar o meu discurso. Eu esqueci de falar, mas pais podem fazer pela mãozinha, que em algum momento eu vou aceitar. Começo na minha próxima palavra. Apesar do Teófilo passar 7 minutos espantalhando o discurso inteiro do Pinho e fazer um discurso totalmente não excludente e que não mostra como no nosso cenário tudo que ele fala de bom não aconteceria, eu vou começar respondendo o ponto da Nina, de que desenvolver uma postura crítica em relação às instituições, como a polícia, seja necessário, sobretudo para pessoas marginalizadas nesse sentido. O que a gente está falando aqui em governo é que essa crítica ela deve ser construída muito mais de forma progressiva, contextualizada e mediada, e não induzida de maneira precoce por obras de entretenimento infantil, que por definição simplificam narrativas complexas. Esse é o problema, Teófilo. Ninguém está falando aqui que eles vão sair morrendo de medo das instituições, mas sim sobre como essas narrativas políticas do teu lado simplificam muito mais essas questões complexas do mundo. O ponto central aqui não é negar simplesmente a existência de problemas institucionais e que eles não devem ser discutidos e que as crianças não devem ter acesso, mas sim afirmar que a criança não possui ainda muito mais um aparato emocional e cognitivo para distinguir entre questionamento político e cinicismo absoluto. E aí eu acho muito um ponto interessante que oposições têm que lidar, que não é como se essa criança não fosse ter, tipo, esses contatos em outro momento da vida, porque os impactos deles é basicamente, tipo, nossa, porque ela vai estar preparada, porque ela vai entender muito mais sobre o mundo, mas não é como se ela não tivesse, tipo, os pilares, sabe, que a gente aprende em... Não lembra a escola, matéria da vida lá da escola, que é tipo o pilar educacional, o pilar da família, o pilar social. Então, não é como se ela não tivesse história na escola, como se ela não tivesse uma construção política, como se ela não tivesse debates dentro de casa também, e como se esses filmes fossem o único meio possível em questão temporal. O que a gente está propondo aqui é muito mais que no nosso lado a gente vê que é mais interessante e melhor para essa criança, uma sequência formativa muito mais responsável. Primeiro, se constrói então os valores morais básicos, justiça, empatia, direitos, deveres, respeito, por meio de narrativas apolíticas e universalmente positivas. Só depois, com o amadurecimento emocional e intelectual adequado, a criança pode ser exposta a críticas institucionais complexas em ambientes como a escola, a comunidade, que eu tinha falado até agora. Isso não nega que ela não vai ter acesso
a isso. Apenas coloca o tempo pedagógico emocional como uma prioridade. E sobre um ponto de primeira posição, mesmo que a gente aceite essa análise, a gente ainda sustenta que a presença dessas narrativas é nociva à formação crítica da criança por um motivo fundamental, porque elas empobrecem a universalidade das virtudes morais ao atrelar esses valores a estruturas políticas específicas e a metáforas ideológicas únicas. A oposição argumenta que os filmes não negam os valores morais, como coragem, justiça, empatia, mas apenas os situam dentro das instituições concretas, que é o ponto do Teófilo. O problema é justamente esse, Bi. Ao fazer isso, os filmes deixam de ensinar a criança o valor em si e passam a ensinar quem é o inimigo e qual sistema está errado e quais são os erros dentro da sociedade. A crítica às instituições, quando internalizada antes de um amadurecimento emocional e cívico, não gera pluralidade de pensamento, mas sim muito mais uma adesão precoce e uma visão única e dramatizada do mundo. Mesmo quando os finais são felizes, como em Lorax, Utopia, a moral da história quase sempre se constrói contra uma figura de autoridade, contra um vilão, um grupo dominante, uma estrutura de poder, o que apresenta à criança uma lógica binária, mocinhos idealistas contra instituições corrompidas. O senso crítico da criança não se forma como resultado disso, mas fica muito mais refém da simplificação moral e da repetição de arquétipos ideológicos, que não abrem espaço para ambiguidade, complexidade ou dúvida, que são elementos essenciais para a formação dos cidadãos verdadeiramente críticos. A médio e longo prazo, o desenvolvimento das crianças é significativamente mais sólido do nosso lado quando ele é protegido da inserção precoce de mensagens políticas no entretenimento, porque isso permite que os indivíduos passem pelas etapas formativas com maior liberdade cognitiva, emocional e crítica. Em primeiro lugar, ao não condicionar o olhar da criança a determinadas narrativas políticas travestidas desse enredo lúdico, a gente garante que ela se forma muito mais com uma abertura epistemológica, ou seja, com mais capacidade de aceitar que realidades complexas possuem múltiplas explicações legítimas, em vez de aderir de forma inconsciente a uma visão de mundo pré-formatada. Perceba, Bi, como isso é crucial para o desenvolvimento da tolerância política, do pensamento crítico e também da maturidade em si. Antes de eu continuar, eu vou ceder POI para o Teófilo. Cara, heróis e vilões existem em ambos os tipos de desenho. A diferença é que nós estamos mostrando que o vilão é a pessoa que corta a árvore e não quem rouba a coroa do rei Netuno e leva pra Cidade das Conchas. Ai, meu Deus. Tá, tipo, mas tu entende que não importa do mesmo. Eu não disse que não vai ter vilões dos dois lados, tipo, já começa nesse ponto. E mesmo que vocês tenham as instituições, tipo, você acabou de ignorar tudo que eu falei no meu discurso sobre como isso é ruim e sobre como essa lógica dentro das crianças é negativa, tanto para o amadurecimento delas, mas também quanto à análise desses quesitos morais e da moral em si. Perceba que a gente não tá falando aqui que o problema é justamente ter instituições corrompidas ou ter esse estudo. Mas sim que quando a gente está falando de crianças, o problema é que, antes de entender muito como funciona e como é a moral em si, de justiça, respeito, amizade, solidariedade, eles se envolvem muito mais nessas tramas do lado de vocês, de serem enviesadas. Mesa, perceba, no lugar das mensagens políticas, o nosso lado defende muito mais a valorização de insumos narrativos infantis baseados em valores universais e morais políticos, porque a gente entende que esses são significativamente mais apropriados ao estágio de desenvolvimento e geram impactos positivos mais consistentes ao longo da formação. Tais conteúdos operam com ferramentas pedagógicas e estruturantes que constroem a base emocional, sem contar no ponto de que é muito mais fácil ao contrário de mensagens politizadas que exigem abstrações complexas, como estrutura de poder, desigualdade, os valores morais apolíticos são compreensíveis mesmo em idades mais avançadas, acionam o desenvolvimento socioemocional e são compreensíveis até favorecem a internalização de princípios éticos sem polarização ou confronto, que é um ponto importante também, porque independe de qual é a opinião sobre a família de desmatamento em si, se acha que o filme é ideológico demais ou não e a criança não pode ver, mas sabe, e em geral, quando a gente vê na sociedade, que amizade é bom, que respeito é bom, que valorar essas todas qualidades e todos esses insumos é bom, e perceba como então esse tipo de insumo cultural é muito mais universalmente aceito por diferentes culturas, religiões e famílias, e cria muito mais um espaço simbólico de segurança e identificação comum, onde crianças de origens diversas podem aprender juntas, brincar e formar referências partilhadas. A médio e longo prazo, isso resulta em uma geração muito mais aberta à pluralidade no nosso cenário do que no lado de oposição, orgulhosamente primeiro governo.
Muito obrigada, Rafaela, pelo teu excelente discurso e utilização do tempo. Antes de prosseguir, um pequeno apontamento, por favor, refiram-se à mesa como um todo e não a uma pessoa em específico. Eu sei o que é ser wing e ter alguém a virar-se e dizer share, entenda. E não é propriamente bom, as pessoas acabam por se sentir ignoradas. Dito isto, gostaria de chamar a adjunta da oposição. Natália, quando quiser, estás conhecida no teu tempo, 7 minutos e 15 segundos. Here, toc, toc. Muito obrigada, pessoal. Eu já inicio meu discurso. Rafa, primeira coisa, todo mundo faltava aula de administrando a vida, cara. A primeira coisa que vocês deveriam ter falado é porque isso é exclusivo. Os desenhos são um meio muito mais eficiente para a gente lidar com as necessidades que a gente tem no mundo atual. Engajando diretamente com a primeira oposição, quando eles falam sobre a erosão da cidadania, desconfiança da política, cara, eles estão pintando um cenário apocalíptico, principalmente no primeiro-ministro. Crianças vendo a política como inimigos, desconfiando irracionalmente das instituições. Cara, vamos lá. A gente quebra essa premissa a partir do momento que a gente entende que desenhos políticos não apresentam o governo como inimigo absoluto. Eles apresentam conflitos localizados mesmo, como a corrupção, a exploração ambiental, o preconceito, e apresentam resoluções positivas. O roteiro sempre mostra a mediação, a cooperação e o diálogo. Quando a gente compara os dois mundos, no mundo deles as crianças crescem sem nenhum, com um contato pelo menos menor com a narrativa pública, chegam à escola sem um repertório e enfrentam a política como um jargão abstrato. Isso sim cria desconfiança, porque a política aparece tardiamente como uma coisa de adulto distante. No nosso mundo, os impactos deles são mínimos e graduais, uma impressão de que problemas coletivos existem e podem ser enfrentados. Assim, a nossa chance de desenvolver o senso crítico saudável é muito maior. O deles é, muito mais provável de gerar alienação, que é muito mais perigosa do que qualquer tipo de ceticismo inicial. Vamos para o segundo ponto deles, cognição rígida para o dogmatismo. Eles dizem que a criança precisa de categorias claras e que mensagens políticas criam categorias perigosas. Cara, a psicologia do próprio desenvolvimento mostra que a rigidez cognitiva se dissolve pela exposição a múltiplos exemplos. Quando a criança vê várias histórias políticas diferentes sobre meio ambiente, diversidade e injustiça, ela aprende que categorias não são absolutas, que cada caso tem nuances. A gente compara os dois mundos a partir do momento que no deles a criança só tem universais vagos, como coragem é bom, que facilita que se cristalizem em dogmas simplistas, porque nada ensina quando coragem pode ser má, ou quando empatia precisa ser equilibrada. No nosso mundo, pelo contrário, os vetores são sempre aplicados em contextos variados, quebrando a rigidez e evitando esse dogmatismo abstrato. O risco da mente rígida é muito maior no governo e não do nosso lado. E quando a Rafa fala, instrumentalização piora no nosso... Não foi a Rafa. Quando falaram no pós, instrumentalização piora, a Pocahontas foi estuprada, mas é vista como uma princesa. Cara, vocês estão pegando um exemplo histórico muito mal trabalhado, que, é necessariamente a exceção problemática e não a regra. Cara, a gente tá falando de 95, dos anos 90, para rejeitar toda a produção contemporânea que a gente tem. E, cara, isso é muito desonesto, pra ser sincero. A gente já vê, que hoje em dia, como o próprio slide diz, do Encantos da Utopia e tal, quando a gente compara os mundos com essa realidade, no mundo deles não existe sequer a chance de corrigir erros ou aprender com uma representação falha, porque todo político seria vetado. No nosso mundo, o processo melhora ao longo do tempo, com mais diversidade, mais cuidado, mais representatividade. O argumento deles é anedótico, o nosso traz muito mais benefício cumulativo. Cara, e daí quando eles falam de narrativas políticas, simplificando o complexo no discurso da Rafa, cara, que eles falam que a simplificação trai a verdade, mas a gente quebra essa premissa a partir do momento que, cara, a simplificação é a única porta de entrada possível para as crianças, porque é óbvio que essa utopia não esgota o debate sobre racismo estrutural, mas ela fornece um esquema inicial. Cara, a gente entende que preconceito existe, machuca e pode ser superado pela cooperação. Essa é a função pedagógica. Cara, e a gente compara, no mundo dele, a simplificação também existe, coragem é bom, amizade é boa, só que sem nenhum link com a realidade coletiva. No nosso simplificação, ela é mais útil necessariamente, porque conecta valores ao espaço público. É melhor simplificar em direção ao entendimento político do que simplificar até a irrelevância. Mas, dito isso, eu gostaria de retomar um pouquinho do discurso do Teófilo. Cara, as crianças, elas pensam por histórias e não por teses. Quando elas veem um desenho universal, elas captam. Coragem é bom, amizade é legal. Quando elas veem um desenho com contexto político, sobre governança, bens comuns, desigualdade de meio ambiente, elas aprendem quando e para que usar coragem e empatia. Cara, vamos lá. Na perspectiva da criança, eu dou o play, eu vejo a Lorena defendendo o parque do bairro porque vão cortar árvores para construir algo. Eu reconheço um problema concreto da nossa sociedade. Isso parece quando eles sujaram o pátio lá da minha escola. Eu conecto um valor já aprendido. Coragem é bom. Então, coragem aqui é dizer não ao que faz mal a todos. Eu sei quando eu estou usando a coragem. Eu vejo um modelo de ação, porque a Lorena não briga, ela conversa, organiza os amigos, fala com a diretora, chama o adulto, propõe uma solução. E eu internalizo um roteiro mental. Diante de um problema coletivo, primeiro eu observo
observo e depois pergunto, junto gente e proponho algo. E mesmo que isso seja gradual ao longo do desenvolvimento dessa criança, eu volto para minha vida, não faço um debate parlamentar na sala. Eu só fico com uma pequena impressão. Coragem serve para proteger o que é de todo mundo. Cara, e é justamente isso. Eu não tô falando que uma pessoa que assiste Lorix, ela vai necessariamente começar a debater sobre o colonialismo. Não é isso. E o ponto é justamente que, cara, quando ela aprender sobre isso na escola, ela vai ter uma apreensão muito mais rápida, muito mais concreta e vai interligar o problema de forma melhor. Então, a gente não está falando de impactos imediatos e gigantescos como o primeiro governo, mas a gente está falando de impactos factuais com essa narrativa que a gente tem do nosso lado. Cara, a gente tem um mecanismo temporal justamente por isso. É pouco efeito imediato, grande efeito ao longo do tempo. Esses microimpactos somados, eles formam um estoque de experiências que a escola ativa mais tarde na criança. A criança que viu a Lorena não começa um debate político na hora, mas quando a professora ensinasse cidadania, eleições, meio ambiente, essa criança vai assimilar mais rápido necessariamente. Então, a instrumentalização de valores é mais eficiente do que deixá-lo simplesmente no ar. Isso é relevante porque a vida da criança já é atravessada por temas públicos, tipo bullying, o lixo no pátio, esse tipo de coisa. Se a gente ensina apenas seja corajoso e gentil, ela tem a bússola, mas não tem um mapa necessário. O custo de transferir virtude para o contexto público fica alto e muitas vezes não acontece. A gente tem vácuos que não ficam vazios. Se a gente conecta os valores aos contextos que a gente vive, a outros conteúdos nem sempre responsáveis, a gente fazem isso, a gente prefere um ambiente pedagógico seguro e supervisionado. Formar crianças que sabem aplicar coragem e empatia às situações coletivas evita cinismo, impotência e solução simplista lá na frente. A formação cívica já desde cedo. Isso é possível justamente porque o cérebro infantil, ele aprende por roteiros narrativos. Eles entendem um problema, tentativa, erro, cooperação, solução. Repetido em episódios, isso vira memória de procedimento. Tem uma questão de repetição espaçada, sabe? De personagens estáveis que criam um vínculo parasocial com a criança, que ela observa e replica esses padrões, mesmo que gradualmente durante a vida dela. E essa transferência é situada quando a escola apresenta o conteúdo formal, as imagens e scripts já existem na mente delas. A ponte está pronta, a aprendizagem, ela anda mais rápido. Não precisamos de grandes choques, mas a gente precisa de pequenos contatos que ao longo dos anos consolidam esquemas mentais prontos para serem ligados no currículo. Isso só acontece no nosso caso porque se essa casa se opõe às mensagens políticas, os estudos se autocensuram para evitar controvérsias. O resultado que a gente pede é o contexto de aplicação dos valores. A escola tem começado do zero na hora de contextualizar, o vácuo é ocupado por conteúdos fora do nosso alcance pedagógico. Logo, só quando a gente não nos opõe, isso é, quando a gente permite mensagens políticas adequadas à idade, é que a gente garante que a criança receba modelos positivos de uso dos valores em situações públicas. A ponte só existe sem essa proibição. E eles são um meio mais eficiente para isso, justamente os desenhos, porque a gente tem mais alcance e repetição, a segurança emocional, como quando eles usam metáforas de mundo fictícios, a modelagem comportamental visível, a idade adequada, porque a gente tem a linguagem, o tempo de fala e o humor calibrados para a faixa etária, o engajamento intrínseco, porque a narrativa, a música e personagens criam essa tensão sustentada, e o baixo atrito familiar, porque é mais fácil de co-visualizar um episódio do que iniciar uma conversa difícil. É muito orgulho em me opor. Razoável. O Manuel já não fala de 1 minuto. Tempo Tá, razoável. Mas sim, tá. Conta 30 segundos, por favor, e me avisa. Pode ser? é claro. Obrigada. Ok, acabaram os 30 segundos. Tá bom. Sofia, por favor, grava o discurso. Gente, eu não vou ficar o tempo todo de vídeo porque eu tô de pijama, não sabia que era gravado isso aqui. Boa noite a todos, eu sou Gabi Bezerra, da STP, recém-chegada. Muito orgulho de estar debatendo aqui hoje, mas é isso. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, veja bem, a gente vai trazer 2 casos para vocês, mas principalmente eu gostaria de começar afirmando que nós nos opomos a essas mensagens políticas no entretenimento infantil porque elas, 1, vão resumir pessoas a causas, reforçando a estigmatização de grupos, e 2, vão dificultar a prática de uma moral universalizante. Nesse sentido, eu vou começar explicando algumas. A infância é o principal ponto de desenvolvimento moral, isso já foi muito dito aqui no grupo, aqui no debate. Mas a gente está falando sobre desenvolvimento moral muito além de simplesmente ter noções de pautas políticas. A gente está falando principalmente de um desenvolvimento moral de valores. A gente está falando sobre, antes de você ser um cidadão político, você é um cidadão. Você é um cidadão que vai simpatizar
a pessoas. Você é um cidadão que vai olhar para pessoas enquanto seres vivos e não necessariamente como causas, como rostos de pautas políticas. Então, nesse sentido, a gente está falando sobre como essas crianças vão passar a enxergar as outras pessoas e vão passar a enxergar o ambiente que elas vivem e vão passar a enxergar o mundo ao redor delas. Elas vão passar a enxergar o mundo ao redor delas enquanto pequenas pautas que são geradas e são causadas em todo o entorno dos desenhos que elas assistem. Óbvio, não é todos os desenhos que vão trazer essas mensagens políticas, mas principalmente desenhos como Lorx, que está no Info e que foi trazido, é um desenho que traz pautas políticas, mas traz pautas políticas de uma forma que não necessariamente vai focar nos valores morais, mas vai focar na causa per si. E por que isso necessariamente é negativo, amigo? Os valores morais, em abstrato, vão valorizar muito mais a condição humana, a condição dos problemas que devem ser tratados na sociedade, do que necessariamente condições específicas desses problemas, dessas pautas políticas. Como assim? Antes foi falado por Sofia aqui sobre Pocahontas, por exemplo. Em Pocahontas, a gente tem justamente essa questão. Quando a criança entende a pauta política que está sendo tratada ali, ela necessariamente vai olhar para questões de grupos originários. Mas, necessariamente, ela vai olhar para outras pautas também que estão ali, como, por exemplo, questões coloniais. Mas eu não vou nem me atrelar a esse ponto de outro caso que a gente quer trazer aqui agora. Eu vou falar principalmente sobre a questão D. Ela vai olhar necessariamente para povos originários como os tadinhos que estão sendo usados pelos homens brancos. E não necessariamente vou olhar para eles como pessoas que estão sendo abusadas por um sistema injusto e que elas devem ajudá-las, por elas serem pessoas que estão sendo injustiçadas. Mas elas vão passar a querer ajudá-las, necessariamente, porque elas são uma causa. Elas vão passar a gente vai começar a ter uma reafirmação de pessoas sendo resumidas a causas. Então, a gente vai ter vai gerar-se uma questão de adequação a estereótipos para se sentir parte de determinado grupo identitário, ou necessariamente, você vai reforçar estereótipos e vai gerar expectativas de comportamentos de grupos identitários. Num contexto que, essas crianças vão passar a olhar para esses grupos e vão, tentar encaixar pessoas em determinados grupos identitários para falar, tá, você vai ser resumido à causa tal, você vai estar encaixado na causa tal, então, necessariamente, quando eu falar com o meu amiguinho, por exemplo, seu amiguinho preto, eu vou ser amiguinha dele porque, poxa, tadinho, ele vai sofrer muito na sociedade. E não porque ele é uma pessoa legal, não porque ele tem valores legais, não porque ele é alguém que eu respeito, não porque ele é alguém que eu busco amizade. Eu vou aceitar Pode Teófilo. Gabriele, note como que eu não concordo que essas mensagens políticas não passem essências morais também, mas essa moção, necessariamente, eu não estou preferindo um em detrimento do outro. Então, eu posso sim ter as mensagens morais em desenhos morais e ainda ter os desenhos políticos para essa criança assistindo ambos ao mesmo tempo. Não, claro, eu concordo com você. Mas você entende que essas mensagens políticas, elas vão trazer algo necessariamente mais negativo do que essas outras mensagens. Eu não estou falando aqui em detrimento. Eu estou falando que quando a gente olha, principalmente para esses desenhos com mensagens políticas, a gente tem uma reafirmação muito forte de estereótipos, porque as crianças vão passar a olhar para essas pautas e para as pessoas que são representadas por essas pautas, principalmente para as pessoas que são representadas por essas pautas, enquanto partes de um movimento. E não necessariamente pessoas que estão sofrendo com níveis de segregação dentro da sociedade. Elas não vão olhar para elas enquanto pessoas, mas como uma parte daquele grupo. Então, a gente vai ter uma expectativa de comportamento que necessariamente, se eu ver um coleguinha preto, necessariamente eu vou achar que ele vai estar sofrendo preconceito 100% do tempo e que ele necessariamente vai ter necessitando de alguém que apoie a causa 100% do tempo. Mas aquele coleguinha preto não se resume ao movimento negro. Ele é além disso. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem necessidades, ele é uma pessoa que tem valores, ele é uma pessoa que só quer ser ouvida, às vezes. E não necessariamente quer que a vida dele se resuma a uma causa. Então, quando a gente reafirma para essas crianças, por essas mensagens políticas nesses desenhos, você está resumindo todo um conjunto todo um conjunto identitário individual a toda uma questão grupal. Isso necessariamente é negativo porque isso vai dificultar uma prática de uma moral universalizante. E por que necessariamente, Mesa? Essa moral universalizante, ela é benéfica, e por que essas mensagens políticas não conseguem atender essa moral universalizante? Essa moral universalizante ela é mais benéfica porque isso gera uma métrica muito mais fácil para as crianças conseguirem entender justamente esses valores morais com os quais elas crescem, esses valores de respeito, esses valores de amizade, esses valores de solidariedade. Esses valores são a base para um cidadão político. Antes das mensagens políticas, a gente precisa ter um cidadão ciente de si e ciente de seres humanos, ciente de direitos humanos,
ciente de fundamentos essenciais. A gente está falando sobre, primeiro, manter a essência, para depois a gente chegar com essas mensagens políticas. A gente se opõe a essas mensagens políticas no entretenimento infantil, porque elas, necessariamente, quando a gente traz elas já nessa fase inicial, a gente dificulta que futuramente essas crianças vão olhar para essas pautas além. Porque quando a gente tem essas mensagens políticas já no entretenimento infantil, o que acontece quando essa criança cresce? Ela vai passar a crescer, ela vai passar a olhar para as causas enquanto grupos. E não necessariamente ela vai olhar enquanto pessoas. Tipo assim, é como você botar a carroça na frente dos bois. Você não gera uma... Você vai... Calma, perdão, me enrolei. Tá. Essas mensagens políticas de entretenimento infantil dificultam uma pessoalização das causas. E quando você dificulta a pessoalização das causas, você necessariamente dificulta com que essas crianças engajem da forma mais vinculante a elas e que necessariamente elas também vão, se juntar mais, vão ter mais sede de, questionar esses problemas da sociedade per si, sabe? Tá, então, o nosso segundo ponto. Quando eu falo desse reforço de estereótipo e expectativa de comportamento, a gente tem outro ponto que é o nosso outro caso. A instrumentalização de narrativas, que foi trazido por primeira oposição, mas a gente acredita que, na verdade, nessas mensagens políticas de entretenimento infantil, isso é pouco trabalhado, isso necessariamente vai ser algo mais negativo. Porque quando a gente olha para o lado negativo dessas mensagens políticas dentro desse contexto infantil, a gente vê uma simplificação generalizada de problemas sociais, no qual vai abrir espaço para instrumentalização de narrativas e vai atingir necessariamente as parcelas mais vulneráveis. Novamente, a gente falou de Pocahontas aqui. É uma romantização do colonialismo, por exemplo. Não se enxerga aquelas pessoas que estavam abusando dos povos originários enquanto os vilões da história necessariamente. Eles, não se enxerga enquanto colonialismo como um evento histórico que foi algo negativo para muitos povos, que foi algo que machucou muitos povos, mas sim está só se enxergando ali uma ótica única daquela mensagem política. E a gente entende mesmo que não tem como ampliar... Acabou no tempo? Já passou 7h15, perdão. Nossa, perdão. Encerro meu discurso, muito orgulho em propor. Eu peço desculpa por ter interrompido. Toc, toc, toc. Olá, por favor, confirmem que conseguem me ouvir. Não. Eu travei por alguns instantes. Eu claramente estou cansada demais. Eu fiquei alguns instantes pensando, não? Enfim, eu vou tentar ligar a câmera, se não der certo eu desisto. Se tu estás cansado, imagina eu. São 2h40 da manhã. Ah, meu Deus, vai dar tudo certo. Eu já tomei alguns segundos. Deixa eu só atacar as minhas coisas aqui pro lado. E iniciar o cronômetro. Beleza. Eu começo em 3, 2, 1. Mesmo eu vou começar engajando com o que o G falou. Eles falaram dos 2 pontos da erosão de confiança cívica e do problema ser insuperável. A minha construção depende um pouquinho também de eu disputar as premissas do caso deles. Vamos começar falando que Lorax, Pocahontas e Zootopia não colocam como inimigo o Estado ou o desmatamento. Nesses filmes, nós acompanhamos agentes dessas instituições e nós empatizamos com ele. A gente tem o charminho, o Dom Celero otimista, que é um capitalista que está entrando no mundo, ele é alegre, ele tem um negócio dele. A gente acompanha a Judy tentando ser uma boa policial. Nós estamos dentro desses meios. E o que esses filmes mostram, a crítica política que é apresentada, é como elementos como ganância, covardia e crueldade podem fazer com que pessoas muito boas ou com boas intenções em bons espaços se tornem vilãs. O inimigo em nenhum desses filmes políticos não é o Estado, são os policiais corruptos. O inimigo não é o mercado, são os gananciosos e os matadores. Então, o que nós temos aqui, e que é essencial, é uma contranarrativa majoritária. Veja bem, o meio social valoriza empreendedorismo, ele valoriza a ordem, ele valoriza progresso. O papel político desses filmes não é gerar uma paranoia irracional em relação a elementos que as crianças deveriam confiar. Todo mundo manda as crianças confiarem nesses elementos. O que esses filmes apontam são como erros, corrupções possíveis podem fazer com que coisas boas tenham problemas dentro delas, com que instituições que as crianças deveriam confiar apresentem problemas quando elas são corrompidas por valores negativos, e é importante que as crianças consigam identificar isso. É importante que elas consigam entender que nem todo policial é bom e nem todo mercado é bom e coisas do tipo. Mas, para além disso, quando um G faz o discurso de ei, a criança vai aprender de qualquer jeito, por que ela deve aprender de forma simplificada na infância? Por que ela não espera para aprender depois? Veja bem, mesa, aprender problemas só quando eu for maduro e adulto, como um G diz, é uma perspectiva muito privilegiada. A maioria das crianças, como a gente falou no DNU essa semana, não cresce antes de ver racismo, violência e negligência.
Se o nosso stakeholder vai ser só o stakeholder delimitado por primeiro governo, ou seja, nós só estamos falando de crianças que puderam crescer além da política, que puderam crescer sem nenhum contato com esses problemas políticos e sociais, é essencial sim que essa pessoa consiga se importar com problemas estruturais do qual ela não faz parte, porque isso faz parte do dia a dia de muitas outras crianças ao redor dela. É óbvio que eu posso esperar para ir aprender como o meio ambiente é bom e racismo é ruim quando eu tiver 16 anos no grupo de estudos de Marx no cursinho. Mas, na prática, esses vão ser 16 anos da minha vida que eu existi, convivi em meios sociais sem entender a dor dos outros e, portanto, sem levar para o pessoal e sem achar relevante essas demandas que simplesmente não me afetam de forma pessoal. E aqui eu estou apresentando esse stakeholder já previamente recortado, mas que eu acho que é relevante aqui. Que são as questões políticas desses filmes não só incentivam coisas boas, elas são as únicas capazes de gerar um certo nível de empatia em relação a uma vulnerabilidade que o jovem talvez não sofra pessoalmente. Pensa, você é uma pessoa branca privilegiada, você vai ver Zootopia e você vai estar finalmente empatizando com uma história que tem a ver com racismo, apesar do fato de que você nunca sofreu isso. Você é um morador de São Paulo, você nunca viu uma árvore na sua vida, mas quando você assiste a porra do Lorax, você entende por alguns instantes por que a árvore pode ser muito importante para alguém, por que ela pode ser importante para o mundo. Essa empatia gerada por essas narrativas é que é muito importante, e agora eu vou elaborar um pouquinho por que esse tipo de empatia é muito diferente da empatia que você ganha ao longo da sua maturidade e desenvolvimento. Mesa, o conteúdo infantil te faz acompanhar heróis desde o começo da jornada deles. Eles eram carismáticos, as crianças querem imitar, querem cantar junto. A porra do Acelera, a porra do Lorax, a porra de todo mundo em Zootopia são criaturas que desde o começo você gosta deles, você quer ser junto com eles, você quer ser como eles. Aí quando eles têm um desafio, mesmo que seja um desafio contextual, a criança torce pelo herói, ela vê o herói como um amigo, ela fica se perguntando como que ele vai se safar desse perigo. E quando nós chegamos no fim, nós temos o bom fim, nós temos uma saída daquela dificuldade social encontrada, a criança sente que a vitória do herói foi a vitória dela. Ela toma aquilo como pessoal, ela comemora junto com o Lorax que as árvores não foram derrubadas. O herói é como um amigo, é alguém por quem você nutre carinho e quer o melhor. Esse tipo de conexão é muito mais fácil de se estabelecer e muito mais profunda do que a média da empatia que você vai ter com as pessoas. É óbvio que é possível que uma criança branca genérica faça uma amizade super profunda e complexa com uma pessoa que faz parte de alguma minoria oprimida e ela entenda todo o seu contexto social, mas isso é socialmente improvável. Particularmente porque a gente tende a ficar com pessoas mais parecidas que nós e também porque enquanto nós somos crianças nós não tendemos a estabelecer conexões emocionais tão profundas. A gente tem dificuldade de fazer isso porque nós, enfim, somos imaturos. Agora, com personagens, você acompanha desde o começo, você é encantado por eles, eles foram feitos para serem interessantes para você, eles foram feitos para gerar essa conexão e essa identificação. Então, quando eu vejo alguém sofrer um preconceito, eu jovem, em média, no mundo sem esses filmes, por exemplo, no mundo que vocês estão tentando defender, ele entende que é ruim, mas ele entende que é ruim de forma superficial. É ruim porque minha mãe disse que é ruim porque o professor disse que é ruim. Agora, no mundo no qual eu já passei por um filme desses, no mundo no qual eu já me identifiquei com um protagonista, que lutou contra um problema estrutural, que talvez eu nunca tenha enfrentado na vida, mas agora eu entendo porque eu empatizo com esse personagem, esse problema passa a ser pessoal. Eu consigo sentir na pele. Quando eu vejo alguém derrubar uma árvore, eu paro e penso, meu Deus, o Acelera, a porra do Lorax passaria muito mal por isso. Eu quero ser que nem o Lorax, eu quero lutar contra isso, eu vou me colocar na posição de me sentir afetado por isso e de lutar por aquilo. Isso é fácil de fazer porque a mídia infantil foi feita para isso. Como bem falaram nas primeiras metades, a ideia da mídia infantil é justamente gerar correspondência, é ter criaturas com quais as crianças se importam. Então, um pressuposto da mídia infantil é que a criança vai ser obcecada pelo herói, e se eu sou obcecada com o herói, eu tenho mais facilidade de empatizar, e não só empatizar, veja bem, Mesa, mas de levar para o pessoal os problemas que ele enfrenta, mesmo que eu não enfrente esses problemas no meu meio social. Pode dar a primeira metade, aí eu continuo. Manda ver, Rafa. Nina, o teu ponto é literalmente não mutuamente excludente, porque, por exemplo, na Dora Aventureira, o Raposo é mostrado em todo episódio sobre como ele sempre estava, tipo, tentando ajudar e teve um motivo por trás de ser vilão. Então, todo esse reconhecimento... Desculpa, ter um vilão legal é muito diferente de problemas como racismo e, tipo, questões ambientais. É óbvio que eu posso empatizar com pessoas malignas, etc e tal, mas o que a gente tá falando aqui são de problemas políticos. Pense em Lilo e Stitch. Quando Lilo e Stitch fala da questão familiar, da questão de separação, da questão cultural, aqueles são elementos específicos que você, jovenzinha branca, nunca vai viver. Provavelmente, eu não sei como tá a sua família, mas, tipo, você provavelmente não foi criada pela sua irmã, você provavelmente não teve problemas de abandono e um punhado de outras coisas, mas quando você consome esse filme, você consegue entender aquele contexto político e aquela opressão. E veja bem, a ideia de estigmatização trazida, por exemplo, por 2G, também é um pouco menos relevante aqui, porque, francamente, aos 8 anos de idade, ninguém vai ser capaz de entender o contexto estrutural do racismo do coleguinha pardo e os seus impactos no desenvolvimento social na escolinha.
Quando você é criança, você precisa desse conteúdo mastigado e simplificado, porque isso é importante para a sua capacidade de entendê-lo. Você ainda não tem ideias tão complexas, você vai complexificar isso no fim da sua vida. E, gente, eu não conheci ninguém que viu Lorax e virou ecossocialista pro resto da vida. Esse tipo de marca que você estabelece nessas primeiras idades, ela é relevante para você criar uma lente para você ver o resto do mundo. Mas ela não é necessariamente a ideia como ela vai ser para sempre na sua vida. Só porque você consumiu e empatizou com esses meios, não quer dizer que você vai encarar sempre assim. Para fazer pós também. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Mesa, eu inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu acredito que vocês vão ter um trabalho absolutamente hercúleo de definir o que é excludente e o que não é excludente nesse debate, porque isso, pelo menos até o momento, fica uma devida bagunça. Então, o que é considerado mensagem política, o que não é, o que pode ser considerado enquanto um de um lado ou de outro, isso fica uma absoluta bagunça nesse vídeo, for principalmente organizar esse debate e mostrar porque que, segundo o governo, é a única casa até o momento que consegue mostrar como que você tem impactos, não só para a própria pessoa da criança que cresce assistindo aquilo e acaba tendo seu desenvolvimento atrelado justamente a material que ela assiste nesses desenhos animados e nessa produção infantil, como também isso, na verdade, pode servir como uma ferramenta de instrumentalização para mensagens negativas, o qual foi absolutamente ignorado num POI que eu fiz, inclusive, para o próprio Teófilo, que poderia ter se engajado ao longo desse debate. Infelizmente, não foi. Vamos seguir aqui, então. Vamos começar engajando, então, com o primeiro governo, para a gente deixar uma diferenciação absolutamente clara, né? O primeiro-ministro, ele começa aqui falando sobre como você vai ter crianças que você é absolutamente, assim, descrentes da sociedade, descrentes das instituições, vão ser pessoas muito temerosas de como as coisas acontecem, enfim. Eu não vou, assim, fazer refutações que eu dei isso porque eu não posso, porque seria esfaqueamento, mas, assim, já foi apontado justamente por segunda oposição, como que isso, na verdade, não é um ponto tão relevante dentro desse debate, mas só que o primeiro governo, ele tem um ponto interessante quando ele fala especificamente sobre como que você teria, na verdade, um tempo pedagógico correto e como que você estaria, na verdade, no mundo das oposições, reduzindo o senso crítico a partir do momento em que você coloca essas mensagens políticas dentro dos desenhos. Eu não entendo necessariamente como que você reduziria o senso crítico a partir do momento de que a linha narrativa mais crível seria de que se você coloca mais aspectos pensantes, você teria mais senso crítico, mas só que isso acaba perdendo um pouquinho de relevância nesse debate. Agora, um ponto muito importante que a Rafa ela traz aqui, que é justamente uma vertical que a gente faz em relação ao primeiro governo, é como que você teria, na verdade, um tempo pedagógico correto, né? Aquele aspecto em que primeiro você aprende valores gerais e depois você aprende valores específicos voltados para contextos políticos, contextos sociais, econômicos, etc. Perceba que a gente não parte necessariamente da mesma premissa, isso inclusive engajando com a fala que a Nina trouxe aqui, de que nem todo mundo tem tempo para depois estar engajando com pautas políticas de maneira mais aprofundada. Mesa, pensa que é o seguinte, quando você está assistindo desenhos animados, quando você está assistindo essas produções infantis, todos os valores que são passados ali para você, eles vão fazer parte do seu desenvolvimento moral, eles vão fazer parte do seu desenvolvimento crítico, enfim, epistemológico, etc. Ou seja, ainda que você não vá aprender sobre racismo necessariamente naquele desenho, muito provavelmente você não vai, mas necessariamente você vai retirar muitas referências culturais e referências comportamentais daquele desenho, inclusive uma caracterização que fica aqui fechada em casas baixas. Então, por que isso é importante mesmo? Porque o que a Gabi ela traz no caso dela é especificamente, e isso já faz uma extensão horizontal voltada para o primeiro governo, é de como que, na verdade, a partir do momento que você sempre atrela determinadas pautas políticas, determinados grupos, perceba como que você está, desde cedo, estabelecendo por uma narrativa simplificada, já que simplificação ficou pacificada nesse debate como algo que vai acontecer necessariamente nos desenhos infantis, você está simplificando condutas, comportamentos e características de determinados grupos, o que leva, na verdade, a um reforço dessa perspectiva no futuro dessa criança. Então, pense como que, por exemplo, a partir do momento que você tem narrativas que são bem mais mastigadas, muito mais simplistas e muito mais voltadas à utilização de marcos significativos ou sinais identificadores de determinados grupos sociais ou problemas, etc., pense como que, na verdade, a criança ela aprende que para que aquela pessoa... Na verdade, o que acontece é que é o seguinte, foi aquilo que a Gabriela já trouxe aqui. Você pensa mais na pessoa enquanto causa e não na pessoa enquanto pessoa. Então, na verdade, você tem uma valorização da causa, eventualmente, ok, isso é positivo, mas pensa como que você apenas teria uma valorização daquela pessoa posteriormente, a partir do momento que ela se encaixa com a causa que você foi ensinado a atender, que você foi ensinado a defender. Então, pensa como que, na verdade, você tem uma inversão de valores no mundo das oposições. Natália, só um minutinho, Natália. Pensa como que você tem, na verdade, uma inversão de valores no mundo das oposições. Em vez de você valorizar as pessoas, por serem seres pensantes, etc. e tal, que é mais ou menos aproximado do imperativo categórico que o Teófilo já traz aqui, mas eu vou tratar disso um pouquinho mais tarde. Pensa como que, na verdade, você valoriza a causa, o problema, os enfrentamentos, etc., mas não a pessoa per si. E isso é um problema considerável a partir do momento em que você está tratando de um período de desenvolvimento daquela criança, que é muito importante. Ou seja, se você, na verdade, ensina para aquela criança que o que ela deve priorizar, acima de tudo, são as
as causas, os discursos políticos, etc, etc, e você coloca aquela pessoa vítima, etc, de todos aqueles problemas em segundo plano, você tem um ensinamento de que se aquela pessoa ela não se encaixa com aquela causa de maneira 100% correta, pensa o que aconteceu na final do Catarinense, por exemplo, que foi o caso do primeiro governo. Se ela não se encaixa com aqueles estereótipos, se ela não se encaixa naquele comportamento, então ela já acaba se tornando uma pessoa um pouco estranha, ou menos merecedora daquela defesa, ou uma pessoa que não necessariamente se encaixa com aquele outro grupo. Pensa como que você cria uma dissonância cognitiva dentro não só da cabeça daquela criança, mas justamente na cabeça dela nos anos futuros. Então, isso é o caso que a Gabi trouxe aqui, especificamente sobre como que, na verdade, a partir do momento que você tem inserção de pautas políticas muito cedo, o que acontece é que você tem uma valorização muito maior da pauta em detrimento da pessoa e você dificulta justamente o desenvolvimento de uma moral universalizante, que é o que a Gabi traz aqui. Que o que seria justamente essa moral universalizante seria justamente quando você consegue entender que pessoas merecem respeito, não porque elas são pretas, pardas, mulheres, homossexuais, mas simplesmente por elas serem pessoas. Você entende que determinados problemas eles são negativos porque não é uma pessoa ruim que está fazendo, mas é porque é o negativo per si. Ou seja, você entende que determinadas coisas são objetivamente negativas ou são objetivamente positivas, independentemente de condição ou circunstância. E isso é extremamente positivo quando a gente fala de construção moral dessas pessoas e construção moral dessas crianças, porque isso não condiciona a atuação moral dela, a luta política ou o conhecimento epistemológico, isso não condiciona isso a determinadas pautas, pelo contrário, faz com que essa pessoa ela tenha valores morais absolutos, ou pelo menos holísticos, colocados na própria cabeça, e ela consegue enxergar isso de maneira holística em detrimento de ver de maneira condicionada. Mas antes de continuar, primeira posição. Sofia, até agora o nosso único caso que prova necessariamente porque o desenho é o melhor meio para atingir nossos benefícios. Qual que é a excludência do caso de vocês que eu não entendi até agora? Cara, excludência foi problema do debate todo, né? Mas pensa como que você tem no caso político, agora tratando especificamente de como você tem vinculação de mensagens negativas, por que a gente também deve se opor necessariamente a desenhos que eles veiculam mensagens políticas? Porque o que você tem é um risco muito grande voltado para uma instrumentalização que vocês trazem, inclusive, uma instrumentalização voltada para valores negativos. Quando eu trago Pocahontas e você chama de injusto, apesar de estar literalmente no infoslide, pensa como que, na verdade, você tem determinados, por exemplo, produções cinematográficas, animações, etc., que elas utilizam determinada narrativa porque ela é bonitinha, na verdade, mas justamente por simplificar, elas romantizam problemas que são muito reais e muitas vezes não são enxergados. Pensa como que, na verdade, você tinha um problema muito claro na própria narrativa da Pocahontas e isso foi completamente ignorado e foi tornado uma princesa da Disney ali. Pensa como que, na verdade, se você tem um incentivo para propagar ideais políticos negativos, você tem isso de maneira muito facilitada a partir do momento que você se utiliza de produções infantis cinematográficas e isso acaba atingindo uma parcela populacional extremamente fragilizada e passiva da compreensão desse tipo de narrativa negativa de uma maneira muito mais cedo. Então, no melhor dos mundos de oposição, você teria, na verdade, pessoas que têm um senso moral que é muito mais condicionado a condições específicas, em detrimento de você valorizar pessoas simplesmente por elas serem pessoas. Então, você tem uma corrupção da criação do senso moral dessas crianças e num mundo um pouco menos melhor de oposições, você tem, na verdade, a possibilidade de uma instrumentalização desses desenhos para até passar pautas políticas negativas, as quais são ativamente detrimentais para determinados grupos e que é ainda mais ruim, que é criança, enfim. Muito orgulho em propor. Ouvimos sim. Top demais. Vou pegar meu cronômetro aqui, tá? Ótimo. Ele tá na minha frente. Eu começo, então, meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que esse é um debate sobre aprendizado de valores na infância. Duas coisas são disputáveis dentro desse debate, né? A eficiência de ensino em cada um dos dois cenários, ou da forma como essas narrativas são propagadas, e a qualidade desse ensino são as principais métricas, né? Como elas são necessariamente, como elas afetam essas crianças. O primeiro governo não nega eficiência, né? Eles acreditam que esses filmes são capazes de influenciar a forma como as crianças enxergam o mundo e sua própria formação crítica. A discordância com o primeiro governo e segunda posição está na qualidade do ensino. Eles dizem que essas mensagens políticas sabotam a educação para a cidadania e acabam empobrecendo os valores que as crianças aprendem ou apavoram. Eles se opõem para isso por um atalho narrativo, né? Eles dizem que esses filmes dizem que a sociedade tem uma série de problemas para passar uma mensagem. Isso eu concordo. Eles simplificam as histórias em categorias para passar essas mensagens. Isso eu concordo parcialmente. E eles emburrecem a história ou afastam os fatos para isso. Isso eu discordo completamente. A premissa de 1G é que para que eu crie um ceticismo na população, eu preciso fazer com que a criança, por um motivo abstrato, tenha uma desconfiança das instituições e essa desconfiança é feita de uma forma tão negativa que é ruim e deturpa os seus valores.
duas respostas ao caso de primeiro governo, tá? Eu não gero uma desconfiança em relação às instituições, e sim uma desconfiança para com as condutas ruins de pessoas ruins que estão sendo valoradas. 2, eu não deturpo nenhum valor moral para isso, e eu ensino eles em sua integralidade. Sobre a desconfiança sem embasamento. A maioria dessas histórias tem vilões claros, a Nina já disse isso. Em Zootopia, a Judy, aquela coelha, ainda é uma policial. Ela faz parte dessas instituições do Estado democrática de direito, mas ela é notoriamente uma pessoa boa. Em filmes que têm uma mensagem política, essas que o governo estão se opondo, você dificilmente tem uma dubiedade nos personagens. Alguém que é meio mal ou meio bom. No máximo, você tem motivos razoáveis que os heróis e os vilões seguem. O herói e o vilão estão claros no mundo. Eles são determinados pela sua conduta. Não é a polícia em Zootopia que é ruim, nem o capitalismo e suas estruturas sociais que são ruins em Lorix. São as pessoas que são gananciosas e usurpam do razoável em prol de seus benefícios egoístas. A simplificação da narrativa, que é um problema para o primeiro governo, é justamente o que não gera os impactos que eles prometem. Se o vilão é ganancioso mais um empresário, o vilão não é o capitalismo, e sim as condutas humanas gananciosas daquele empresário. As condutas humanas que eu, enquanto criança, devo aprender a replicar ou me afastar delas se elas forem ruins. Farinel, você erra feio. É sobre valores sim, porque não é a autoridade que é ruim. A Judy ainda faz parte daquela polícia, ela ainda é um animal pequeno e herbívoro que sofre o mesmo preconceito dos carnívoros que todos os outros animais herbívoros em Zootopia. Mas ela é diferente. Ela escolheu ser boa, e do contrário daquela vice-prefeita que estava fazendo aquelas maldades por conta da amargura interna, aquela vilã inteira de toda a lore, ou em Lorax, por exemplo, que você é apresentado como um personagem que chega a adquirir poder e depois se torna um vilão porque escolhe a própria ambição e os valores distorcidos para gerar uma opressão às outras pessoas, porque sim, porque a ganância dele manda. Eu não estou ensinando as crianças a desconfiarem de coisas, e sim de manifestar de determinadas condutas ou ações práticas que elas veem no dia a dia. A ter empatia com quem sofre os mesmos problemas e, por imitação ou mimética, aprender que determinadas condutas são ruins, porque a história trata elas sempre como ruins, porque eu não tenho tanta dubiedade assim numa simplificação de narrativa. É por isso que eu chego à minha segunda resposta. Mesa, perceba que eu não estou deturpando nenhum valor e sim apresentando eles de forma mais assimilável possível. Eu não estou simplificando, eu só estou apresentando uma mensagem clara que é fácil de ser mimetizável, para que uma criança veja, olha, determinada conduta de opressão é ruim e eu não devo simpatizar com ela, mesmo que eu seja uma criança privilegiada que viveu uma condição que nunca viu aquela conduta de opressão na minha vida e só tô vendo ela através de um filme. Primeira posição, e aqui vem a nossa grande diferenciação, fala sobre essa instrumentalização de valores positivos. Eles falam que é bom que eu apresente esses valores a essas pessoas. Nós concordamos com a primeira posição como essas mensagens são boas e que elas podem ser instrumentalizadas para ensinar. Mas o caso de primeira posição é o que peca em excludência dentro desse debate, né? Eu posso instrumentalizar valores positivos, genéricos de amizade e boas companhias em Bob Esponja, por exemplo. Mas os dois ônus principais de oposições dentro desse debate é porque é tão importante que, eu transmita essa mensagem de forma política, e 2, que essas mensagens, de forma como elas são transmitidas, interagem com as crianças necessariamente e exclusivamente. As respostas disso estão só no discurso da Nina para provar a nossa extensão. É importante que seja de forma política, que é o primeiro ônus, porque gera um tipo de empatia ou sensação de pertencimento, porque entra no motivo dos personagens. Sua ganância, sua vontade de fazer o bem, no caso a ganância do Lorax, a vontade de fazer o bem da Judy. E o segundo ônus é que é importante que tenha dessa forma específica, porque a forma de transmissão interage diretamente com as crianças, explicando para elas os incentivos pelos quais os vilões tornam suas condutas. Incentivos de ganância, por exemplo. Só é explicando esse mecanismo que eu mostro como as crianças se mimetizam frente a isso e replicam os valores que elas consideram positivos dentro dessa história e afastam os valores que elas consideram negativos dentro da história também. Sobre o segundo governo. O segundo governo faz um caso sobre revitimização. Revitimização. A premissa é básica, né? Eu tenho um grupo que é oprimido, essas mensagens reforçam que eles são oprimidos e eu acabo enquadrando essas pessoas em caixinhas que revitimizam essa opressão porque eu reafirmo esses estereótipos e deixo de ver as pessoas enquanto pessoas. Duas respostas para isso. Primeiro, no contexto dessas crianças de contranarrativa, isso não é ruim. Segundo, eu não estou despersonalizando elas de forma nenhuma. Na verdade, eu personalizo mais ainda essa conduta porque eu mostro os motivos pelos quais elas acontecem e a ganância por trás dos personagens principais. Por que não é tão ruim, que é a primeira resposta? Mesmo que todos os impactos de 2G possam ser creditados dentro desse debate, olhando para o caso deles, a melhor cenário, a Nina passa boa parte da extensão dela falando como a média das crianças não tem acesso a esses sistemas de opressão e provavelmente não sofrem com isso. Elas provavelmente crescem além da política, essa frase que ela usa no discurso dela. Quando eu disputo aquela métrica de qualidade dessas instituições, o ônus que, segundo a oposição, importa para o próprio caso é bem simples. A média das pessoas não sofrem com esses problemas que esses filmes retratam, e 2, a média das pessoas que são crianças não tem incentivos para empatizar com esses problemas. Por isso, essa contranarrativa é importante. O carinho e a conexão que você nutre com o herói é a forma como você mimetiza o comportamento desse herói,
assimila essa narrativa cultura majoritária que revela os valores que você quer replicar dentro da sua vida. Se esses filmes não, sem esses filmes, você não seria capaz de gerar essa conexão. Mas independente do filme, o problema ainda acontece na realidade. É importante que eu veja esse problema, gere essa conexão, mesmo que para isso eu precise revitimizar algumas pessoas, porque faticamente elas são vítimas de algumas situações. Isso não parece ser um problema tão grande. Primeiro governo, se não tiver segundo governo. Segundo governo. Milton, eu posso me identificar com um herói que faz coisas positivas e aquilo não tem absolutamente nada político. Por que então a política no ponto de Não, vocês eu é não tão posso. central? Essa é a grande questão do que vocês não entendem, né? Porque em narrativas netamente políticas, o que eu estou reforçando são os incentivos que os heróis têm e os vilões têm também. Por que determinado valor abstrato é politicamente bom? Sabe? Não é só a amizade enquanto valor etéreo, que todo mundo concorda que é positivo, mas sim a ganância aplicada num caso concreto, tudo isso aplicado em um caso concreto, que faz com que eu veja esse tipo de resultado e majore aquilo como negativo ou positivo, que faz com que eu me aproxime disso ou eu me distancie, frente a uma realidade que eu não compreendo sozinho sem esse filme, né? Por que eu não tenho uma despersonalização tão grande para terminar de responder o caso do segundo governo? Vamos comprar a premissa de segundo governo, né? Que a despersonalização é ruim. Por quê? Eu não sei. Eles não me disseram, mas eles apenas afirmam que é. Ela só acontece na prática, e ela só não acontece na prática, essa é a nossa resposta. Olha, todo o discurso da Nina é sobre como eu empatizo com uma causa e repudio uma conduta avessa porque ela é apresentada para mim como uma forma boa ou ruim. Não é sobre ser um animal herbívoro e sofrer a opressão. É sobre como a escolha a partir disso de sabotar toda a cidade, como a vilã fez em Zootopia, é uma escolha gananciosa e não pode ser replicada, porque ela é moralmente vista pelo filme inteiro como uma coisa ruim. É sim sobre olhar para coisas específicas, é sim sobre olhar sobre as condutas específicas das pessoas e sobre os incentivos que elas têm a partir disso. Encerro meu discurso. Assim que tivermos uma call, nós chamamos-vos.